Fala galera, Marcelo do Açaí Aventura na área, beleza? E o vídeo de hoje é mostrando para vocês como montar um PC Gamer, tá? E aqui tem todos os periféricos que eu irei utilizar para poder fazer a montagem desse PC Gamer, certo? E aí eu vou fazer uma série de vídeos, uma série de unbox review, mostrando para vocês todos os periféricos e fazendo vídeo de cada um deles. E aí eu vou listar para vocês aqui como vai ser essa ideia de vários vídeos, vários episódios, tá? Nisso eu vou começar aqui com essa fonte, belezinha? Essa fonte aqui é uma fonte ATX da Master Cooler, Cooler Master GX Gold 1250 volts, 80 mais Gold V2 PFC ativo, certo? Então vamos começar com este brinquedinho aqui para abrir esse unbox review e em seguida a gente vai para a placa-mãe. A placa-mãe vou mostrar aqui para vocês que é o TUF Gaming B650 Plus, tá galerinha? Então essa é a placa e para ter uma placa precisa-se ter um processador compatível a ele e nisso eu escolhi aqui um AMD Ryzen 7 de 8700G, processador de 4.2 GHz, 5.1 GHz turbo, DDR5, tá? E saindo dele, ele precisa o que? Do resfriamento, ele precisa do cooler, do water cooler que eu comprei, tá? Que é este bichinho aqui, belezinha? Ele tá aqui e nisso eu vou abrir a caixa junto com vocês, por isso que tá tudo embalado, certo? E esse water cooler aqui é da Asus. É um ROG Astrix LC 3i, né? Que é 123i, sendo de 360 milímetros, tá galerinha? E aí em seguida vou estar mostrando para vocês aqui o SSD, né? Que no caso é o HD do computador, né? E ele sendo SSD que é de 2TB M2 2280 NVMe PCI Express de 4.0 Kingston Fury Renegade. Então é ele que vai entrar aqui nessa placa-mãe, tá massa galerinha? E as memórias RAM, que é DDR5, sendo da Kingston aquele Fury Beast, o Best, né? 64 GB de 6.400 MHz. E para finalizar vai ser o gabinete, tá? Esse gabinete aqui que é da Montec King 65 Pro, que é um Mid Tower, que é uma torre baixa, uma torre pequena, que vai ser utilizado para a gente poder fazer a montagem aqui do PC Gamer, tá galerinha? E aí vamos começar com a fonte e fazer um unbox review, abrindo junto com vocês passo a passo e voltar explicando o porquê das minhas escolhas, o porquê da placa-mãe que é compatível com o processador e tudo isso. Você que não sabe, que não conhece muito sobre computação, sobre computador, a gente vai estar trocando essa ideia. Então vamos nessa. Então galerinha, vamos nessa para unbox review, tá? Vou pegar aqui o canivete, esse canivete aqui que já tem um unbox review dele, tá galerinha? Que vai entrar também e vou estar abrindo com ele, tá massa? Então ó, vamos lá dar só uma pontinha aqui. Vocês vão abrir junto comigo todos os unbox review que eu falei para vocês. Então ó, tudo aberto na hora, sem edição. Então, ó, por isso, deixa o like, hein, galera? Deixa o like. E vou contar uma coisa a vocês. Eu fiz o vídeo de todos os unbox. Aí aconteceu que eu queimei o cartão de memória. E eu tive que fazer tudo de novo. Mas é isso aí, é normal. Pra vocês verem que gravar e tudo mais não é tão simples assim, não. Mas, bora lá. Lembrando aí a vocês, né, uma fonte ATX, né, que é da marca Cooler Master, né, e ela é uma GX Gold 1250 watts, 80 mais V2 PFC ativo, tá galerinha? Então se liga aí nessas informações que eu vou falar um pouco aí para vocês a respeito de cada coisa, de cada questão aí, beleza? Então ó, essa aqui é a caixa, tá? Bem bonita, bem colorida, né? 80 Plus Gold, vou explicar o porquê disso e o que é isso, para vocês entenderem, tá massa? Full modular, módulo completo, beleza? Isso aqui também tem uma grande diferença, tá bom? White Edition, que é edição branca, né? ATX 3.0,
e PCI Express 5.0, que já é o mais atual, né, galera? Só que até então tudo tá só 4.0, mas vai dar no mesmo. Bem, vou mostrar aqui assim ele desse lado para vocês verem. Tirar aí a dúvida, como se você estivesse aí numa loja olhando aí o produto, tá? Aí vou agora virar ele aqui assim, de cabeça para baixo. Mostrar tudo para vocês aí, hein? Observa aqui, ó, a montagem dele, né? O cooler dele, aí os capacitores, mostrando aqui que é 100% japonês. Tudo isso aí influencia na sua escolha, na sua decisão do que você vai utilizar para os seus periféricos. A pinagem, que isso influencia também, tá? Esse aqui já é uma pinagem PCI Express 5.0, né? Ou seja, compatível e também compatível com o ATX. Então, se for ATX, micro ATX, tudo isso tem uma diferença. Então, tudo tem que ser compatível, tá? E aí, deixa eu colocar aqui uma informação ao lado que tem nele aqui, que é sobre os gráficos e as informações úteis, né? Isso aqui, galerinha, deixa eu ligar aqui a luz para poder não ficar sombra aí para vocês. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui, o tipo de fan, ele coloca que é de 140 milímetros e é silent fan, né? Um fan silencioso, um ventilador silencioso. Aqui, eficiência, o tipo de eficiência, né? 90% load typical, né? Carregamento típico, né? Temperatura de operação, operation temperature. Aqui, eita, inglês bom da porra. Aqui de 0 a 50 graus. Quando ele coloca aqui, o computador, para quem não sabe, ele é alta temperatura. Ele recebe muita temperatura e ele transmite muita temperatura, né? Por conta dos seus periféricos. E aí, por isso que tem que ter um cooler bom, que pode ser air cooler ou water cooler, para você resfriar o seu computador, resfriar o seu processador. Tem que ter cooler no gabinete para poder resfriar aquele ambiente que a placa está. Tudo isso influencia. E aqui ele coloca a temperatura de operação nesse sentido, onde ele faz com que mantenha em 50 graus. Aí tem as proteções. As proteções aqui são várias e eu vou explicar para vocês que danada é isso aqui. OVP, UVP, OPP, OTP, SCP e OCP, tá? Tudo isso aqui, galerinha, são proteções, beleza? E tem essas siglas aí, são mecanismos de segurança que visam proteger os equipamentos eletrônicos contra danos causados por variações de tensão, seja corrente elétrica, seja potência, temperatura e outros fatores. Eles são essenciais para garantir a segurança e um bom funcionamento dos equipamentos como fonte de alimentação e computador, tá? Então, tanto computador quanto fonte de alimentação você pode utilizar com ele, tá? Porque ele vai segurar uma grande tensão. E aí eu vou falar para vocês cada um deles, o que danado é isso, né? O OVP aqui, ele protege contra a tensão, né? Ou seja, a tensão que excede o limite do funcionamento do equipamento. O OPP protege contra a sobrepotência quando a potência do equipamento excede o limite de funcionamento. O SCP, ele protege contra curtos-circuitos que podem danificar o equipamento. O OCP, ele protege contra a sobrecarga, sobrecorrente, que diga, e quando a corrente que passa pelo equipamento excede o limite do funcionamento. O UVP, ele protege contra a subtensão quando a tensão é inferior ao limite de funcionamento, ou seja, um é a tensão alta, outra é a tensão baixa. E o OTP, ele protege contra a sobretemperatura, quando a temperatura do equipamento excede o limite de funcionamento. E o Inrush Protection, ele protege contra a corrente de pico que ocorre quando a fonte é ligada, ou seja, quando você pode ligar e desligar ali. Aí
você pode danificar o equipamento, né, nesse lance de ligar e desligar, e é uma corrente de pico, né? Então ocorre um pico muito elevado que surge no momento de ligar, né? Então por ele tem isso, ele controla isso aí. Eu mesmo sou uma pessoa que eu sempre desligo e ligo meu computador sempre na fonte, na chave da fonte. Quando vou sair de casa eu desligo tudo e graças a Deus até agora nunca queimou. Eu tenho uma fonte Master Cooler de 750 e até hoje faço isso e não tenho problema nenhum, tá galerinha? E aqui ó, vocês veem aqui a curva do fan, né? A curva do ventilador, como ele trabalha. Mostrando aí para vocês a questão da velocidade, né, de 2000 RPM, 2500 RPM, a eficiência dele. E aqui ele fala os conectores, né, que é conector ATX 24 pin, EPS 4x4 pin, EPS 8 pin, PCI Express 6 mais 2 pin, SATA 3, que aí esse tipo de periférico aqui, esse tipo de entradas, você já vai ligar direto na fonte. Então isso aí é muito bom para você distribuir a energia da sua placa e a fonte segurar e ter uma distribuição melhor e fazer com que ele tenha todo esse controle que eu falei para vocês aqui das proteções. Então você saber de tudo isso aqui, proteção de pico alto, de pico baixo, tensão alta, tensão baixa, tudo isso aqui influencia aí na sua escolha, né? Porque você pode pegar como uma fonte mais simples, mais barata, mas tudo isso aqui é como se a gente considera assim, folga, né? Você tem uma corrente de tensão, então quanto mais você deixar folgada essa tensão, né, excedendo, vamos dizer assim, ele vai, vamos ver como é que abre esse troço aqui, ele vai te dar um conforto a mais, né? Por onde é que abre? Ele abre assim, ó. Moleque. É bom que vocês abrem aí junto comigo, né? Então, vamos lá, né? Aqui o manual, né? Famoso manual. Aqui guia de instalação. Aqui uma espuminha para poder proteger. E ó o bichão aí, edição branca, né? Edição white. Aqui a famosa sílica, que é o cabo, né? O cabo de força. E aqui são os cabos que vão ser ligados lá no seu CPU, né? Na sua placa, né? Tá tudo aí embaladinho, tudo dentro, tudo junto. Vou colocar aqui ao lado. Aqui são os parafusos, que eu acredito que seja para prender a fonte, né? Vamos tirá-lo aqui da caixa. Bonito, viu? Aqui já não tem mais nada. Vamos colocá-lo aqui. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui para vocês. Galerinha, tem mais nada. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Vamos lá, o parafuso também eu vou tirar, certo? E aqui a gente vai olhar aqui só a fonte e só os cabos, beleza? Vamos lá, utilizar aqui o canivete, será que precisa ou não? Você rústico? Não. Aqui ó, dá pra abrir. Vou usar aqui só um pedacinho para não ter que rasgar tudo. Aí, simples assim. Voltou. Saindo do plástico, mostrando aí pra vocês, junto com vocês. E aqui é a cara do bicho, hein? Make it yours. GX 1250 Fully Modular. Galera, bonito, hein? Aqui ele tá mostrando aqui a amperagem de 100 a 240 volts, de 15 a 7 amperes, 50 a 60 Hz, né? Que é o costume, que é o costumeiro, né? Aqui esse 80 Plus Gold, galera, eu vou falar para vocês. O 80 Plus Gold, galera, é uma certificação, é um programa de especificação e certificação de desempenho para unidades de alimentação interna, que é usado as siglas
PSUS, tá? PSUS, beleza? E aí ele vai medir a temperatura de operação, a força de sinal e várias outras coisas, tá? E aí eu vou falar para vocês justamente qual é essa força de tensão deste modelo aqui e as informações adicionais aí desse Cooler Master, né? Que é o modelo MPE C501 AFCAG 3GWO. É uma versão ATX que é 3.0, tá? É um PFC ativo. A tensão de entrada dele é de 100 a 240 volts, como eu falei para vocês. Aqui a potência não precisa nem falar, que é de 1250 watts. A corrente de entrada é de 5 a 7 amperes, como eu falei, 50 a 60 Hz. Tamanho da ventoinha, galera, 140 milímetros, tá? E a eficiência lá, né, que eu já havia falado, né, que é o typical load, né, que é o carregamento típico, né, de 90%. E aí vê o tamanho da ventoinha, né? Isso aqui já consegue, ó, ventilar todo ele dentro. Tá vendo os capacitores bem grandão lá? Eu acho que vocês estão vendo aí, hein? Bonito, hein? Aqui ao lado, ó. Não é aquele meio mundo de cabo que fica preso, né? Aqui tem essa grade que aí impede a sujeira, né? Dá pra você aspirar de boa. Aqui ao lado também, é só aqui a marca, né? Tá ele aqui. E aqui é o segredo do sucesso. Onde aqui você pode ligar aí o seu CPU direto, né? Um cabo direto do CPU para sua placa, ligar aí os seus SATAs, não ligar na placa, né? E ligar nele aqui a energia. E é isso, tem toda essa comodidade, né? Que você pode estar ligando aí sua placa de vídeo, né? E diminuir até a quantidade de cabos que você vai utilizar, dependendo do que você vai ligar. Então vamos abrir aqui os cabos. Vamos deixar aqui a fonte um pouquinho de lado. Abrindo aí junto com vocês. Agora sim tem que usar o canivete. O bicho é uma giraia, viu? Aqui, ó. Cada cabo desse ele tem a sua pinagem, certo? Onde uma coisa vai ligar a outra, né? E aí eu não vou lembrar precisamente agora a questão de cada cabo é o que. Mas esse aqui eu acredito que seja, sei lá, do processador. Esse aqui da placa, né? Pelos pinos, né? 2, 4, 6, 8. Esse aqui seria da placa. Ó, esse aqui é do PSU. A pinagem aí. Esse aqui é do CPU. Aí vem aqui PCI Express. Mais um PCI Express que você pode ligar, né? Duas placas se você quiser. Aí vem aqui os SATAs, né, galerinha? Pra você ligar eles lá na placa, né? E aí solta aqui é um monte de fio. Aqui também, ó, os cabos de força de alimentação. Aqui no caso seria da placa, né? Pronto. Tá aqui a fonte, tá aqui os cabos. E aí mostrando para vocês, apresentando aí para vocês, né, que aí é uma série de unboxing, de review, né, que eu falei para vocês. E vou falar rapidamente de novo aí, né, como vai ser essa série, onde essa aqui é a primeira, a segunda é a placa-mãe, a terceira é o processador, o quarto é o cooler, o quinto é a placa de vídeo, o sexto é o SSD, o sétimo é a memória RAM e o oitavo o gabinete, e depois vamos fazer a instalação de todos os periféricos. Estou mostrando aqui de um por um para vocês conhecerem, como eu falei para vocês, batendo um papo, explicando para vocês cada coisa, cada produto, cada especificação, e aí vocês podem montar os seus computadores. PC Gamer, quando vocês procuram
no PC Gamer, vocês vão ver sempre, tem que procurar o mais barato, porque todos eles são caros. A galera sempre faz o vídeo reclamando do preço, reclamando. Computador bom, de fato, é um computador caro. E como todo mundo sabe, quando você monta um computador, se você souber zelar e souber manter a temperatura ideal, enfim, você consegue ter um computador 10, 15, 20 anos. Agora que a plataforma Windows 10 está mudando para Windows 11, mas você tendo um computador muito bem estruturado, muito bem feito, você consegue passar anos. Então você faz um investimento inicial, como tudo na vida, galerinha, é você se programar, você poupar, e aí você vai e compra logo de uma vez, dá logo uma lapada. Tô brincando, a gente sabe que a realidade do Brasil não é essa, né? A gente sabe que o poder de compra realmente é muito foda e tudo mais e tal, e às vezes tem comprado pouquinho, mas é aquela coisa, vocês, o brasileiro, eu, todo mundo, a gente tem que ser menos ansioso e de fato realmente esperar um pouquinho mais e vai lá e compra, beleza? Porque aí você vai ter a satisfação de comprar uma coisa que realmente vale a pena. Não compre por impulso, não compre no desespero, é muito melhor você fazer uma pesquisa e às vezes um processador 5 para 6 para 7, o 5 de fato realmente atende muita coisa do 7 e vice-versa, mas aquela coisa, né? O brasileiro quer sempre algo melhor, né? Se quer um iPhone, quer o iPhone da última geração. Se não pode, lógico que vai comprar uma versão anterior, né? Mas sempre buscando sempre melhor. Então, se você tem a possibilidade de comprar um melhor, que ele vai lhe atender a expectativa, no qual não só questão de garantia, que ele tem aqui garantia 10 anos, bem como também uma qualidade, onde você vai ter várias funções que vão te atender a, de repente, não acontecer um curto-circuito, por exemplo, que outras não têm. Então, às vezes é bom você investir um pouquinho mais, segurar um pouquinho mais e comprar algo que vai ser mais certo do que você comprar uma vez e depois comprar duas porque queimou, porque teve problema. Eu fiz isso quando eu estava fazendo a compra dos produtos, né, do PC Game, escolhi uma placa e depois eu vi que ela não seria tão eficiente e eu sei que eu acabei investindo um pouquinho mais, mas ainda assim esse investimento futuro a longo prazo é o que vai me garantir que eu não precise comprar de novo por ter queimado, ter tido defeito ou não teve uma compatibilidade 100% naquilo que eu escolhi. Então, uma fonte ela tem que ser uma boa fonte para poder ser compatível a um bom processador, a uma boa placa-mãe, a vários fãs que vão ter no gabinete. Então, tudo isso conta, galerinha. Quando você pensa aqui em uma autonomia, 1250, por que não pega uma de 500 ou uma de 700 e iria suportar muito mais tal? Lembra que eu falei da questão da energia livre, você deixar uma coisa que vai te dar uma segurança a mais? Então, pensando nessa questão. Se você pode, compre. Não fique economizando, não. É melhor você gastar um pouquinho mais e ter um equipamento de fato de qualidade que vai te garantir bom uso por longos anos e você vai estar 100% satisfeito do que você comprar algo que você depois fica pensando, quero fazer upgrade e você vai gastar de novo, entende? Então esse pelo menos é o meu pensamento, é o meu raciocínio e essa é a minha ideia. E aí eu peço que vocês deixem aí nos comentários, né, as suas ideias também, o que vocês acharam, o que vocês pensaram disso, se esse formato aí do vídeo com vários episódios é interessante aí para vocês, de onde você assiste ao vídeo, né? Tenho que agradecer aos 1.200 e pouco inscritos que já estão. Vocês são fera. E eu quero que vocês sempre deixem like, sempre comentem, que eu vou lá sempre dar joinha, sempre dar coraçãozinho, sempre responder a todos como eu tenho feito, certo? E é isso, é uma troca, é uma ideia. Vocês trazem coisas boas para mim, eu trago coisas boas para vocês e vice-versa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza, galera? Valeu, falou, fui!